Boa tarde, Simples Assim. Hoje Ribeirão Preto de volta e com um endócrino, um assunto que vocês pediram e a gente conseguiu. O Dr. José Augusto Sisson de Castro, Dr. Sisson, tá aqui e vai falar pra gente sobre o quê? Lembra que vocês pediram? Cortisol. A gente volta daqui a pouquinho, fica ligado. Contas, doutor Sisson, existe mesmo é só mito ou cortisol engorda? Cortisol é um hormônio essencial para a vida. Ele é um hormônio que facilita o corpo a reagir ao estresse. Estresse, diferente do que comumente é dito, é uma reação positiva para a sobrevivência. Então a gente tem que ter o cortisol. O cortisol varia muito durante o dia, ele sobe durante o dia, vai diminuindo no final do dia, chega a valores pequenos à noite. Ele aumenta, de manhã cedo ele aumenta naturalmente, porque a pessoa vai enfrentar o dia. Então, uma medida de cortisol isolada não tem valor nenhuma, porque é muito sensível. Então, as pessoas tirarem conclusões se tem alto cortisol ou baixo cortisol por uma medida é completamente errado. A gente ouve falar assim, como se ele fosse um vilão. Pelo que você acabou de falar, então, ele não é vilão. Não, ele é essencial. Ele não só modula o gasto de energia, ele demanda uma maior necessidade de energia para enfrentar o dia. Como ele é um potente anti-inflamatório no corpo todo. Então, as coisas que a gente tem que nos incomodam, se dão dor, você vai ter uma liberação de cortisol para ajudar o corpo. O hormônio bom é o hormônio que regula as coisas e se mantém normal. Nem de mais, nem de menos. São substâncias reguladoras. Mas existe cortisol sintético? Existe muito. Você mencionou um outro colega, reumatologista, eles usam muito cortisóis sintéticos, né, para diminuir a inflamação. Então a gente usa um termo geral, cortisonas, mas isso aí já quer dizer um derivado de cortisol e frequentemente mais potentes. Então muito desse cortisol, ou você tem um desequilíbrio, você está produzindo demais e vai exagerar, isso é uma doença. Agora, um valor de cortisol alto não quer dizer nada, você não toma nenhuma medida por isso, e é inútil uma medida. Tem que fazer um acompanhamento, fazer várias... Não, você tem que ver a pessoa, o que ela tem, que tipo de problema ela tem, e se você suspeita que uma pessoa tem uma produção exagerada de cortisol, você quer medir esse cortisol de uma maneira integrada ao longo ou várias medidas no dia, ou uma coleta do cortisol urinário, ou um cortisol que por acaso pode não baixar, e isso representa uma doença de excesso de cortisol. E essa doença engorda? Essa doença tem como mecanismo engordar, aumentar a pressão, aumentar a glicemia, ter fraqueza estética, hein, gente? Ter fraqueza muscular e fraqueza óssea. Essa doença chama-se síndrome de Cushing, que pode ser medicamentosa ou pode ser uma doença das próprias pessoas. Então, quando vocês perguntam, é muito mais sério o assunto do que vocês estão pensando. Não é só uma questão de estar gorda ou magra, estar acima do peso ou não. O aumento de cortisol, né, da maneira como ele falou, não assim, colheu sangue, deu alto. Mas com então isso justifica, né? Não justifica. Exatamente. A pessoa, só a antecipação de um problema, você tem um problema, você vai tirar sangue. Você está assustado, o cortisol já sobe. E se você medir isso dessa maneira, você não sabe o quanto que você estava assustado. E muitas vezes, estresse, a gente não sabe, não tem como medir. Para cada pessoa, o estresse é um pouco diferente. Um estresse muito grande em algumas pessoas, em situações, não faz nada. Em outras pessoas, um estresse pequeno faz muita coisa. Mas isso volta rapidamente ao normal. Então, o cortisol é um hormônio que reage muito incontrolável nas pessoas aos estresses e muito rapidamente.
Então você não pode, uma medida não diz nada. As pessoas procuram usar, eu tenho estresse, então eu estou muito nervosa, se eu estou nervosa eu como mais, se eu como mais eu engordo, isso é o cortisol. Às vezes o problema é só um problema emocional, que você tem que avaliar de outras maneiras. É a ansiedade, né? Também. Ansiedade, já falou sobre isso, depressões, tudo isso. Pessoas deprimidas têm cortisol variado também, cortisol mais alto. Então a gente pode falar de uma maneira bem leiga, assim, o que engorda é comida? Sempre. O que engorda é comida e falta de gasto da comida. Porque também fala assim, a pessoa está com queda de cabelo, ou com a unha quebrando, toma biotina. Não toma biotina, porque biotina engorda. Vitamina B engorda. A gente tem essa série de mitos, né? O que engorda é o total muito que você come a mais e não gasta. Matemática. Conta. Energia. Hoje, os nutrólogos, de uma maneira geral, nutricionistas, já não falam mais em calorias, que são as energias, porque acharam que isso era muito bobo. Não é. A gente tem que saber, tem que ter uma noção do quanto que você come de energia e o quanto que você gasta. É esse equilíbrio. Isso é variável, muda ao longo da vida, é inexorável, porque a gente faz coisas diferentes, mas a gente tem que cair numa real. A gente não tem que arrumar desculpa fora ou num erro do organismo. O que está errado é o nosso estilo de vida hoje. Não são as doenças, aparecem mais por um estilo de vida deliberadamente errado. Só para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando aqui, a gente fala de engordar, muitas pessoas vão buscando muitos recursos, os endócrinos estão sendo procurados demais hoje em dia para fazer dieta, não é? Aí também vem o uso de glifagem, como é que você vê isso? Você acha que é um desespero? A reeducação alimentar é a saída? Ou acaso, você está falando da matemática, quanto você ingere e quanto você gasta, mas você chega em alguns profissionais, eles te dão jejum intermitente, outros te dão uma carga energética altíssima, proteica, você vê um consumo de caloria alto e ainda assim é uma perda de peso. Ao longo dos anos apareceram diferentes modalidades de abordar o ganho de peso que as pessoas têm, né? Todas elas, mais ou menos sérias, mais ou menos estruturadas, não são perfeitas, nenhuma é perfeita, porque as pessoas são muito mais variáveis do que as ideias, mas sempre aparece alguém com uma ideia diferente. Então, as mudanças podem trazer, mas só ter mudança pode trazer um benefício da pessoa corrigir alguma coisa, mas não existe uma fórmula para todas as pessoas. Então, você tem que fazer o básico, você tem que fazer correto. E daí, o profissional tentar ver o que é mais adequado para cada pessoa, especificamente. Mas geralmente as pessoas querem respostas rápidas. E os profissionais também querem ver as respostas rápidas. Então é muito mais fácil eu dar um pacotinho de medicamento do que explicar tudo isso para as pessoas. E mais difícil ainda é a pessoa entender, é só isso. É só isso que eu tenho que fazer, só que não fazem. Então você não tem o resultado esperado. Com o tempo a gente aprende a lidar com as frustrações de outra maneira, né? Entendendo que você tem que participar, você tem que fazer alguma coisa por você mesmo. Não espere que os outros lhe deem uma solução mágica de uma hora para outra. Gente, esse recado finalizou com chave de ouro, né? Faça alguma coisa por você mesmo. Às vezes você fala, qual nutricionista que é bom? Vários são ótimos. Se você não aderir à dieta, se não fizer uma reeducação alimentar, não vai adiantar nada, né? Muito obrigada, doutor Sisson. Volte sempre aqui no Simples Assim. Gente, obrigada a participação de vocês. Continuem mandando pedidos de entrevistas. É muito legal as pautas que vocês mandam. Um beijo a todos, até a próxima. Até mais.